Bom dia, alunos! Hoje iniciaremos a nossa primeira aula do segundo bimestre de Ciências, da turma do sexto ano do Educate. Bom, qual que será o tema abordado agora nesse primeiro bimestre, né? Nesse primeiro capítulo da nossa apostila? É a composição da matéria. Sua professora sou eu, Ariane. Vou estar com vocês aí por alguns minutos nessa aula online. Bom, como nós falamos em matéria, a gente tem uma classificação, que a gente classifica alguns dos materiais do que a gente utiliza. Quando a gente viu no bimestre passado que nosso planeta Terra, na verdade, ele é composto de ar, né, que é chamado de atmosfera, ele é composto também de água, né, que são os nossos mares, rios e águas. A gente classifica esses tipos de gases que a gente tem em volta dessa Terra, a gente classifica os tipos de água, como que ela é formada. Então a gente tem símbolos, nós vamos classificar eles. E é isso que a gente vai ver agora. Como já vimos, o nosso planeta possui uma camada de ar, que ele é composta por vários gases. Lembra que a gente comentou isso? Então, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, entre outros gases que não vem o caso a gente começar a conversar tudo de novo sobre nessa aula. Mas aqui, a gente denomina essa quantidade de gases que fica em volta do nosso planeta, a gente chama do quê? De atmosfera. E essa diferença de gases que temos aqui, por exemplo, no ambiente que nós temos dentro da nossa casa, né? O que a gente tem? A gente tem oxigênio, a gente tem gás carbônico, a gente tem nitrogênio. Então, essa mistura de gases, vários gases no mesmo ambiente, a gente vai chamar do quê? Vai denominar do quê? De misturas, porque é uma mistura de gases, né? A maior parte da matéria que a gente conhece, que tem em nossa volta, ela é constituída por uma mistura de componentes, também conhecido como substâncias. O que é matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem um peso e ocupa lugar no espaço, ela é denominada de matéria, tá? Então, quando essa matéria a gente está em volta e a gente tem, na verdade, uma mistura desses componentes que compõem essa matéria, a gente vai chamar de substâncias. Por exemplo, quando a gente começa a observar em volta, né? Dependendo, não sei onde que vocês estão na casa de vocês, mas o que tem em volta de vocês? Vocês estão numa sala? Vocês estão no quarto de vocês? Vocês estão na cozinha? Aonde vocês estão fazendo essa tarefa? Então, quando a gente começa a observar o ambiente que a gente está vivendo, a gente percebe várias misturas que formam nesse nosso componente, esse nosso planeta, né? Então é isso que a gente vai ver agora, é isso que a gente vai estudar agora. O que é uma mistura e o que é uma substância. A gente vai conseguir identificar e diferenciar uma da outra. Quando a gente fala na água do mar, o que a gente lembra? Água salgada, né? E o que tem? Você já pensou assim, do que é formada a água? Então ela tem uma água e ela é misturada com o quê? Com sais. Por isso que ela tem esse gosto salgado. Então a gente chama que a água do mar é uma mistura, porque ela tem água e ela tem sais, ela tem o sal que compõe essa água. Então a água do mar ela é uma mistura de água e mistura de sal. Quando a gente fala, por exemplo, da água da chuva, ela é uma mistura do quê? De água. A gente tem gases presentes nessa chuva, né, que faz ocorrer essa chuva no ar. Então, a gente vai também determinar que também é uma mistura. Tanto a água do mar como a água da chuva também são consideradas misturas, né? Cada um com seus componentes diferentes. A água do mar, ela tem água e sais, sal, e a água da chuva, ela tem o quê? Ela tem essa água e tem esses gases que vão envolver, que vão estar presentes no ar atmosférico junto com essa água. Quando a gente fala em todas as substâncias, quando a gente fala em substância, a gente fala assim, que todas as substâncias são formadas por elementos químicos, né? Incluindo os componentes do nosso organismo. Por exemplo, quando a gente fala em CO2, o que é CO2? É o nosso gás carbônico. Ele é formado do quê? De uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. O símbolo desse elemento é chamado do quê? De CO2, porque é uma molécula de carbono com duas moléculas de oxigênio.
Quando nós falamos do nosso organismo, nós também temos várias misturas de substâncias. Nós temos o oxigênio, a gente tem gás carbônico, a gente tem o carbono, a gente tem o hidrogênio, nitrogênio, potássio, fósforo, iodo. Então a gente tem vários gases que formam várias substâncias do nosso organismo. Então são formadas de substâncias, não de misturas, tá? Quando a gente fala em água, como que a gente representa o símbolo da água? H2O. Então é um elemento químico, H2O. Ela tem o que? Duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, tá? O oxigênio que nós respiramos é o que é formado com oxigênio. A gente consegue identificar esse elemento com O2. O que ele quer dizer? Que ele tem duas moléculas de oxigênio. Então a gente consegue identificar esse tipo de mistura ou substância. Vamos lá determinar agora. As misturas eu tenho dois tipos, uma que é homogênea e uma que é heterogênea. Quando a gente fala em homo, a gente tem que lembrar que homo igual, tá? Homogênea, eles se tornam uma mistura só. E heterogênea, elas não se misturam. Então, elas vão se tornar dois componentes, dois fatores, tá? Entre essas substâncias. Por exemplo, quando a gente fala em Nescau, lá, o Toddy ou o achocolatado que vocês tomam, são uma mistura, não é? Não é uma mistura do leite que vocês tomam com o achocolatado, quando você mexe bem, ele não se torna um só? Então é uma mistura. É uma mistura o quê? É uma mistura homogênea, porque de dois componentes se tornou um só. Mesma coisa lá com o café, né? Quem gosta de café com leite aí? Eu tenho o café, que é uma mistura, e tenho o leite, que também é outra mistura. Quando eu coloco os dois e eles se tornam um só, é uma mistura homogênea. Mesma coisa lá com a água com açúcar, né? Eu tenho a água e tenho uma colher de açúcar. Se eu colocar dentro desse copo e mexer bem, esse açúcar não vai diluir, vai se tornar um só, vai se tornar uma água doce? Então, também é considerada uma mistura homogênea. Então, mistura homogênea é quando nós temos dois ou mais componentes que vão se tornar um só, vão se misturar, vão se tornar iguais, tá? Quando a gente fala em mistura heterogênea, é diferente. Quando a gente fala que tem duas ou mais substâncias que ali, quando elas estão juntas, elas vão apresentar um aspecto que não vai ser igual, vão ser diferentes. O mais comum que a gente consegue visualizar bem, bem fácil na nossa cabeça, é o quê? A nossa água com óleo. Se eu pegar um copo de água e botar um pouco lá, umas colheradas de azeite dentro dessa água e mexer, eles vão se misturar? Não, não vão se misturar. O que vai acontecer? A água vai ficar embaixo e esse óleo ele vai subir, porque ele na verdade, na parte do elemento químico, ele é menos denso do que a água. Então, por isso que ele consegue flutuar e não vai se misturar. Outro exemplo, quando a gente vai para a praia lá e vai brincar de baldinho na areia, né? O que a gente faz? A gente pega a água do mar, pega a areia, começa a brincar de castelinho, começa a misturar dentro desse potinho, desse baldinho. Vai chegar um tempo, o que vai acontecer? A areia vai descer, vai ficar no fundo desse baldinho e a água vai ficar em cima. Então, isso é uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Heterogênea, porque não se misturam. Você pode mexer lá a tarde inteira, mas no final da tarde, quando você parar de brincar, a areia vai descer e a água vai subir. Por que elas não se misturam? Aqui tem um outro exemplo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei três misturas. Eu coloquei a areia, coloquei a água e coloquei o óleo. Eu misturei isso. Só que depois de um determinado tempo, o que acontece? A areia, ela é mais pesada, então ela vai descer, né? E o óleo, ele é menos denso, ele é mais leve na sua composição. Então, ele vai subir. Então, a gente vai ter três misturas diferentes. Esse tipo de mistura, ele é heterogênea. Quando é heterogênea, elas não se misturam, elas classificam por camadas, tá? Então não esqueçam, homogênea é igual, vão se tornar uma só, e heterogênea elas não vão misturar. Então
aqui a gente tem aqui. Outro caso é do álcool e da água e do álcool, né? O que que acontece? O álcool, ele é mais solúvel, né? Por isso que a gente chama que ele é solúvel em água, né? Então, ele vai se misturar lá também. Ok, gente? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Então, o que que a gente aprendeu hoje? Aprendemos sobre substâncias, diferença de substâncias, né? E diferença de misturas, né? Então, hoje a gente conseguiu verificar o quê? Qual que é a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? Então, o que que eu fiz? Tem as atividades lá da página 6 e 7 do livro didático, tá? Que é para vocês fazerem, e eu quero que vocês façam o procedimento. Infelizmente, a gente não vai estar lá no nosso laboratório de ciências, mas eu quero que vocês façam em casa. Assim, gente, eu quero que vocês tenham ajuda de um adulto com vocês, não façam sozinho, porque tem uma das experiências que tem uma água morna, tá? Então sempre peçam para papai, para mamãe, para avó, pro vô, pro tio, pro tia, para fazerem com vocês. Eu não quero que vocês façam sozinho, tá bom? Gente, por hoje é só. Boa aula para vocês e até mais.